Seguimos então com temas de bastante relevância, apresentado com duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Em pauta nós vamos debater sobre os pontos positivos e negativos do retorno das aulas nas redes pública e também privada, de forma remota, devido à pandemia do novo coronavírus. E ainda a possibilidade das aulas no sistema híbrido aqui em Poços de Caldas. Já em nossos estúdios, a professora universitária, psicóloga, clínica, mestra doutoranda Mariana Rios já está conosco e também o mestre em educação, coordenador do pré-vestibular comunitário Educafro desde 2008, escritor e diretor da Escola Municipal Dr. Pedro Afonso Junqueira, Tiago Mafra. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença mais uma vez com todos os nossos debatedores sempre muito solícitos. Bom, para começarmos, a gente traz a introdução, começando com a doutora presente conosco. Boa tarde, Mariana, falando um pouquinho sobre este tema. Bem-vinda ao Em Debate. Boa tarde, É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu acho que esse tema é de muita relevância para a sociedade, Poços Caldenses, e a gente vai refletir aqui os aspectos emocionais, sinalizando o sofrimento que as crianças e adolescentes têm enfrentado nessa etapa tão difícil de pandemia que estamos enfrentando todos, Legal, vamos agora à introdução também, dando as boas-vindas ao professor Tiago Mafra. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez agradeço o convite. Um prazer estar aqui mais uma vez na TV Plan, ajudando a pensar e a refletir um pouquinho sobre esse tema tão sensível e que tem sido muito discutido nos últimos dias e semanas, que é a possibilidade de uma retomada de aulas, que nós já fizemos essa semana em formato remoto, mas muito se discute sobre as condições de uma retomada presencial, as possibilidades e dificuldades para que isso aconteça. Então, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho e para a gente tentar clarear o cenário e ver as possibilidades e dificuldades para que isso aconteça. Maravilha. Bom, começando o nosso Em Debate, eu vou jogar a primeira e principal pergunta aos nossos debatedores. Vocês são favoráveis ou contrários ao retorno presencial ou híbrido e por quê? Começando com a Mariana. Então, eu me posiciono favorável pensando nos aspectos psicológicos das crianças e adolescentes e jovens em questões, porque a gente observa o quê? Que está havendo uma sobrecarga nas crianças em relação ao sistema virtual. Muitas das famílias não têm estrutura para estar passando por esse processo com as suas crianças. Muitos pais estão se transformando em alfabetizadores sem ter estrutura para isso. Então, o que a gente percebe? Um padecimento psicológico. As crianças nunca estiveram tão ansiosas, nunca estiveram tão estressadas. Algumas apresentam distúrbios de sono, algumas muitas vezes ali com estresse, depressão também, a surtos até já tive casos no consultório, inclusive de estudantes que estavam passando por esse processo e os pais muitas vezes não sabem o que fazer com essa criança, Uma criança que até então estava lá numa educação regular, tendo ali o contato com os professores que são guias, que de uma certa forma fortifica a questão educacional da criança, dá um suporte para a criança e muitas vezes ela não tem esse contato presencial e privadas do contato com os amigos também nesse processo de pandemia. Então, assim, eu entendo que existem as pessoas que estão se posicionando de forma favorável e desfavorável nesse retorno às aulas, mas pensando principalmente no aspecto emocional, eu acho que o custo-benefício do retorno gradual e com todos os cuidados, atendendo aí todos os critérios de cuidado desse retorno, que já são pautas aí da Organização Mundial de Saúde, eu acho que atenderia muito bem aos aspectos emocionais das crianças, No consultório, por exemplo, eu tenho alguns casos de crianças que estão passando por um suporte psicológico e que elas suplicam por esse retorno. Tem pessoas que são filhas únicas, a única questão de sociabilidades que elas podem viver geralmente é na escola e muitas vezes elas estarem em casa ali, privadas do processo, além da alimentação tá ruim, obesidade, sedentarismo, excesso de tecnologia, tudo isso são pautas que podem vir a contribuir com a questão de um adoecimento mental dessas crianças, adolescentes e dos jovens no geral, Professor Tiago, mesma pergunta, o senhor é favorável, contrário, e está já há um bom tempo sentindo na pele também essa adaptação para a forma remota, para a forma online,
sendo diretor e também gerindo equipes com professores. Exatamente, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar é uma saudação a todos os servidores públicos, professores, o pessoal que tem trabalhado como auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, o pessoal da parte pedagógica, supervisores, porque são professores que têm praticamente tendo que se reinventar nesse momento e que estão praticamente trabalhando intensamente desde que as aulas foram suspensas, né? Tem corrido ultimamente diversos ataques nas redes sociais, como se o servidor público, o professor, as equipes das escolas não estivessem trabalhando, estivessem em férias permanentes, estivessem sem fazer nenhum tipo de auxílio às crianças. Isso não é verídico, né? Isso não procede. Praticamente todo mundo que atua na educação teve a sua carga de trabalho excedida e muito, porque tem que ficar conectado o tempo todo para receber as atividades dos alunos, para dar resposta aos alunos. Fica muito tempo de frente às redes sociais, de frente aos equipamentos eletrônicos, para conseguir muitas vezes atender aquela família que só pode dar um retorno para a escola no período noturno devido ao trabalho. Casas que tem 3, 4 crianças e muitas vezes um aparelho celular apenas. Muitas crianças que tiveram acesso às atividades somente pelo material das apostilas fornecido pelas escolas, o material impresso, e tinham que se deslocar até a escola semanalmente para fazer isso. Professores que iam também regularmente à escola para pegar esse material, fazer uma correção, conseguir minimamente acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, porque o contato lhes estava privado. Então, eu acho que essa saudação e esse reconhecimento de que a educação não parou e que quando nós voltarmos presencialmente, é o formato que está mudando, porque o trabalho não parou nesse período. Então, essa é uma primeira pontuação. Uma segunda pontuação, e isso também tem sido colocado como uma dicotomia falsa, como se o sistema público, as redes públicas, estivessem contrárias ao retorno por uma comodidade. Ninguém é contrário ao retorno. Nós estamos pedindo que esse retorno seja feito de forma segura, escalonada e que não haja ainda mais sobrecarga de trabalho. Então, eu acho que é uma dicotomia de início que ela é falsa, né? Ninguém é contrário ao retorno. O que nós estamos pedindo é que seja avaliado não só a possibilidade de uma liberdade de escolha individual das famílias de querer ou não enviar os seus filhos à escola novamente, mas que seja olhado também a questão da responsabilidade e das possibilidades do coletivo. Ontem nós vimos o boletim da saúde mostrar que mais de 70% dos nossos leitos de UTI estão ocupados. É seguro colocar, no caso da rede pública municipal, mais 20 mil alunos para circular diariamente. Todos os serviços auxiliares, como merenda, secretaria, transporte, também vão voltar a circular. Aglomerações em portas de escola para recepção e saída desses alunos. Nós vamos colocar mais de 3 mil servidores também para circular diariamente. Isso vai gerar sobrecarga de trabalho? O serviço público tem potencialidade e condições hoje de fazer o monitoramento dessas crianças, receber essas crianças e, eventualmente, um plano de contingência caso haja um crescimento de infecção? Não adianta falar que grande parte dos leitos de UTI não são ocupados por Poços Caldense, porque isso não muda o fato material e físico de que esses leitos estão ocupados. Então, ninguém é desfavorável ao retorno. Nós somos pelo retorno com segurança. Obviamente que nós temos possibilidades de mitigar os riscos se os protocolos forem cumpridos, mas isso tem que ser observado e nós não temos uma homogeneidade nas redes públicas, nem na municipal, nem na estadual e nem na privada. Obviamente que as condições das escolas públicas não são tão favoráveis ao retorno devido à superlotação de salas, devido à falta de estruturas. Então a gente precisa observar isso, né? Nenhum servidor público é contra o retorno. Nós, mais do que ninguém, talvez ansiemos pelo retorno, porque nós estamos trabalhando muito mais do que quando estávamos fisicamente na escola, mas que isso não seja em detrimento da segurança sanitária e do coletivo da cidade, do cenário local que tem que ser observado.
Bacana. Trazendo alguns dados também, as redes públicas de 15 estados brasileiros retornaram às aulas, ao menos de forma remota, neste mês de fevereiro. Poços de Caldas retornou foi nessa segunda-feira e por conta da pandemia da Covid-19, o calendário das escolas públicas no Brasil sofreu atrasos e também mudanças. Porém, desde o ano passado, as escolas estão se adaptando com o novo modelo, né? A partir dessa questão dos novos modelos, das novas adaptações, Mariana, falando um pouquinho sobre a questão que tem sido muito levantada, existem até movimentos ocorrendo em âmbito nacional, em âmbito municipal, do retorno das aulas híbridas, né? Quando é feito um escalonamento nesse retorno, você acredita que poderia ser possível essa análise? Seria realmente uma opção para que fosse colocada em prática dentro dos parâmetros que forem cumpridos ao Comitê Covid-19? Então, como a gente já falou aqui, eu acho que no debate já ficou bem claro isso, que existe aí uma dificuldade na questão, existe aí é tudo muito heterogêneo, existe uma dificuldade no que tange a parte de verba e orçamento que é dedicado para que essa segurança seja proporcionada ao retorno das crianças e jovens para as escolas. Então, assim, eu acredito que seria um recurso muito cabível, muito bacana, muito tranquilo de ser feito, desde que atendesse realmente aos protocolos sanitários em que envolve a segurança desses jovens para volta às aulas, né? Então, assim, é muito complicado a gente dizer, olha, deveria sim acontecer ou deveria não acontecer, sendo que a gente pode esbarrar aí com uma dificuldade nesses protocolos de segurança. Então, eu sou sim a favor desse retorno. Acredito que o sistema híbrido, ele mescla um pouco porque ocorre esse escalonamento. O nosso colega aqui em questão do debate levantou um ponto importante, que ele falou que tem um aumento da circulação de pessoas, o que pode gerar uma aglomeração nas escolas, e eu não descarto essa possibilidade, mas se a gente atender aos protocolos e tentar um processo dentro do adequado ali, talvez tragam benefícios para as crianças e jovens, principalmente no âmbito socioemocional, né? E a gente pode parar para pensar. A gente teve um aumento, um agravamento dos dados epidêmicos aí na nossa cidade, né, no município de Poços de Caldas e por todo o Brasil. E as escolas até então estavam funcionando em regime remoto, né? Então, em tese, a escola não foi a responsável por esse alavancamento. A gente está enfrentando aí um processo de uma segunda onda, né, da Covid-19, e a saúde mental das pessoas, no geral, está muito comprometida agora nesse processo. Muita gente vendo seus queridos e parentes morrendo, muita gente adoecendo, muita gente perdendo o poder familiar, financeiro nas suas famílias, muita gente passando fome. Essa é a realidade no que tange as escolas públicas. Para muitas crianças não se trata apenas da socialização e de ter a estrutura para ter um ensino bacana e adequado ali, com suporte de um professor, dividindo um espaço com os colegas de sala e tendo esse desenvolvimento social que é tão saudável e que foi tirado delas, mas garante também a alimentação, o ambiente saudável. A gente não pode perder de vista também que muitas dessas crianças têm enfrentado um processo de violência. O aumento do índice de violência contra crianças e adolescentes subiu demais nesse processo pandêmico, porque muitos pais que não têm a possibilidade de fazer o trabalho em home office, tá deixando as crianças na casa de outras pessoas ou até mesmo sozinhas em casa, o que possibilita que essas crianças tenham acesso à rua e com isso está sujeito a todo tipo de violência. A questão alimentar, a questão do emprego, a questão da saúde, os pais sobrecarregados com todo esse projeto inesperado que aconteceu aí, muitas crianças sem estrutura. A gente não pode perder de vista que muitas crianças não têm o recurso tecnológico necessário para ter esse acompanhamento no sistema mais online, né? O sistema híbrido talvez reforçaria nas crianças essa empatia com o social, esse adentramento no social, no coletivo, diminuindo a ansiedade, saindo um pouco desse ambiente confinado e assim, promovendo um pouco de esperança e de possibilidades e de motivação também, porque é um relato muito recorrente dentro dos consultórios de psicologia, é exatamente a questão, olha, o meu filho está desmotivado, o meu filho muitas vezes ele está tendo crise de ansiedade com algumas atividades de matemática, porque ele não está conseguindo acompanhar. A gente está tendo um prejuízo sem precedentes no que tange a educação, existe aí um incidente altíssimo em adoecimento mental
fundamental e certamente é algo que a gente não vai dar conta de resolver a curto prazo, é algo de médio e a longo prazo, e todas essas mazelas ocasionadas nesse período da pandemia está, de uma certa forma, impactando ainda mais nas desigualdades sociais que já existiam e que estão ficando cada vez mais exacerbadas, e os prejuízos acadêmicos e emocionais para essas crianças, assim, está difícil até de descrever. Então, assim, se eu sou muito a favor, eu me respaldo bastante aí nos líderes de algumas organizações importantes, como a Unicef, né, a Organização Mundial de Saúde, que todas as escolas, se possível, adotar aí um sistema híbrido para pelo menos dar uma tranquilidade e uma acalmada, né, nesse processo tão difícil de isolamento social. Professor Tiago, dentro deste tema, né, do retorno híbrido, né, como o senhor já disse, né, desejo também dos profissionais esse retorno sendo oferecido à segurança, né, essa segurança garantida aos profissionais e também aos alunos. Vamos traçar um cenário. Sendo oferecido essa segurança, oferecendo realmente um aspecto sanitário para alunos e professores com devidos protocolos, o senhor acredita que o retorno híbrido será o exato momento para ser feita, a exata opção a ser tomada? E por outro lado, quanto a essa questão do prejuízo, o prejuízo educacional e didático foi muito grande ou está sendo muito grande aos alunos na absorção do conhecimento? Eu acho que isso é uma questão pacificada, né? Quem tenta dizer que o ensino remoto supriu as necessidades de aprendizado e cognitivas desses alunos está negando uma realidade. Claro que parece que está na moda no Brasil hoje ser negacionista, né? E existem alguns níveis de negacionismo. Aqueles que negam a pandemia, aqueles que negam a ciência, aqueles que negam a vacina, e tem aqueles que negam a realidade da escola pública, né? Nós somos favoráveis ao uso dos recursos do sistema híbrido enquanto perdurarem as mazelas da pandemia, mas aí talvez caberia fazer algumas perguntas, né? E aí isso cabe tanto para os entes federativos, federal, estadual e municipal, né? Há condições para que nós ofertemos isso de forma ampla, ou nós vamos fazer igual nós fizemos com o ensino remoto, em que grande parte das crianças não tinham, para além do WhatsApp, para fazer o contato remoto com as escolas, e em muitos casos foram obrigados a fazer uso das apostilas, material em papel, quer dizer, o contato com o professor era praticamente nulo. Ao ofertar uma estrutura híbrida, nós teremos condição de uma internet pública que chegue a todos os bairros, que chegue aos alunos, nós teremos condição de fazer com que isso chegue também aos servidores públicos. Então, assim, isso é algo que nós almejamos, mas esse negacionismo da realidade da escola pública, ele também precisa ser superado. E aí não adianta a gente falar que isso cabe apenas à Prefeitura Municipal ou ao Estado, porque também há o dedo daqueles que, alguns anos atrás, aprovaram no Congresso Nacional o congelamento dos investimentos públicos para setores primários, como saúde e educação. E aí agora, no momento em que nós mais precisamos do SUS, o SUS tem dificuldades de autofinanciamento. No momento em que nós poderíamos ter uma rede educacional funcionando com o amparo da tecnologia para minimizar os impactos de aprendizado, nós não temos essa estrutura colocada. Então não dá para pensar a estrutura educacional hoje, principalmente a escola pública, sem colocar o dedo nesse passado político que vem desmontando as políticas públicas, seja de saúde, seja de educação. E aí nós precisamos lembrar que já há algum tempo a gente vinha trabalhando, mostrando os efeitos deletérios do excesso de uso de equipamentos eletrônicos. Isso não é de hoje. Nós já mostramos em vários momentos e fazemos trabalhos nas escolas do quanto a vulnerabilidade social é grande e os tipos de violação de direitos nas escolas, em especial as públicas, eles são grandes e são potencializados sim pela pandemia, mas nós precisamos que esses serviços de proteção à criança e adolescente recebam os investimentos necessários e que passem por essa pandemia fortalecendo esses serviços de atendimento, né? Essas realidades de desigualdade, para nós da escola pública, elas não foram criadas agora, elas foram potencializadas e talvez a sociedade passou a enxergar isso agora, mas elas sempre existiram. Mas eu gostaria de ver o mesmo engajamento de quem hoje chama o
servidor público, o professor da escola pública de vagabundo e diz que ele está fazendo corpo mole, eu queria ver esse mesmo engajamento nas redes sociais quando os recursos da educação são cortados, quando a gente tem o congelamento de investimento por 20 anos, tá? Então, nesse momento, eu acho que se nós tivermos condições, e aí acredito que um dos principais elementos seja a observação do nosso cenário, porque, como disse a professora, né, o próprio Unicef e outras entidades, a Sociedade Brasileira de Pediatria, fala dos elementos de problemas psicológicos e das questões socioemocionais dos alunos, mas também entendem que se o cenário nos locais não for favorável, e nesse momento eu entendo que o nosso cenário no Brasil e também em Poços, ele não é favorável ao retorno, que esse retorno não deve acontecer para que não se potencialize a situação e não se agrave a pandemia, até porque nós temos no município, né, uma condição que nas últimas semanas tem se agravado. Então, eu acredito que o entendimento nosso no sistema público, na rede pública, é pelo retorno, mas observadas essas condições, para que elas não sejam uma contribuinte de uma piora do cenário, né? Porque talvez tão grave quanto os problemas socioemocionais que os alunos passam hoje pelo isolamento, seja uma situação em que nós retornemos, esses alunos convivam com 2 ou 3 semanas e se vejam obrigados novamente a se recolher, como já tem acontecido em Portugal, como aconteceu no Reino Unido e como aconteceu agora no estado de São Paulo, que com menos de 1 semana já teve que fechar quase que uma dezena de escolas e com mais de 200 professores infectados. Professor Tiago, rapidinho antes das nossas considerações finais, o senhor acredita que no setor privado vai haver esse retorno antes do setor público? Rapidamente. Eu acho que tem que ser observado o cenário. Se não é seguro para a escola pública, também não é para o setor privado, né? E acredito que às vezes as pessoas que cobram por um retorno dizendo que o setor privado tem mais condições, ele talvez tenha mais condições materiais, mas criança não é robô, criança é intempestiva, né? Quem fala que é possível seguir estritamente os protocolos é porque não conhece o chão de escola, né? Cada dia que você entra numa escola, por mais que haja uma rotina pré-determinada, é imprevisível o que vai acontecer lá dentro. E quantas vezes a gente tem algum tipo de acidente na escola e sequer consegue falar com os pais, né? Então, eu acho que se não é seguro para o público, também não é seguro para o privado. Excelente. Vamos agora às considerações finais, professora Mariana. Então, como eu havia dito, né, eu acredito que se a gente tiver aí um cenário favorável e positivo, levando em consideração a necessidade de manter a segurança da saúde de professores, né, de todos os profissionais envolvidos aí na questão da saúde, bem como dos alunos em questão também, o que tange a parte socioemocional e psicológica da questão, seria interessante sim considerar o retorno das aulas. Claro que a gente esbarra em inúmeros desafios, né, que a gente acabou de mencionar, foram todos, acredito que alguns pontos importantes foram levantados aqui nesse debate, e eu acredito que vale a gente pontuar aqui que o isolamento social, também em termos de confinamento, nenhuma família tem suporte para estar com essas crianças e adolescentes e jovens em casa. É muito complicado também, e a gente tem que pensar, né, nessa dicotomia. Ao mesmo tempo que as escolas, de uma certa forma, elas não têm esse amparo ainda, até por questões mesmo de investimento e de verba, eu concordo, acredito que isso realmente é um cenário atual, mas em casa, em contrapartida, também esses pais se sentem aflitos. Muitas vezes a criança está desistindo da educação, muitas vezes essa educação está sendo comprometida exatamente pela desmotivação, porque o sistema virtual está impondo para a criança muitas vezes que ela seja autônoma no processo dela de aprendizagem, porque muitos dos pais que têm essas crianças em casa não sabem o que fazer ou não podem dar esse suporte de forma próxima. Então a gente está tendo aí problemas como ansiedade, distúrbios do sono, depressão, estresse, modificações de humor, alteração de humor, né? Os pais angustiados, as famílias todas passando por esses problemas todos que eles também não sabem dar conta, né? E ao mesmo tempo as crianças aí expostas demais à tecnologia, com o sedentarismo, com a alimentação muitas vezes comprometida, de uma certa forma vivendo essa angústia do isolamento social, com a sociabilidade delas comprometida. Então, o lado da saúde mental hoje em dia, ele tem pesado demais e tem sido motivo de alarde aí
para todo o sistema de saúde, né? E assim, eu deixo aqui esses pontos que eu acho que é importante para a gente pensar, que os pais muitas vezes têm levantado essa bandeira. A gente também vê essa manifestação nas redes sociais, nas escolas, nas reuniões das escolas, né? Os pais pedindo, pelo amor de Deus, volta à escola, volta à escola para os meus filhos e tudo mais. Só que não se trata apenas de um ponto da saúde, mas de vários pontos. O sistema é uma teia complexa, né, que a gente precisa entender até que ponto realmente vai estar seguro para essas crianças voltarem. Do contrário, aí é a gente tentar fazer o máximo possível aí em casa, com o que dá, para a gente poder ir dando suporte para essas crianças, conversando com essas crianças, manterem esses colegas conectados na medida do possível, nem que seja através da tela virtual aí, que eu acredito que muitas crianças já estão optando por esse recurso, e assim, esperar um momento seguro para o retorno. A gente gostaria que já fosse esse o nosso momento, a gente anseia por esse momento, levando em consideração principalmente o que me cabe, que eu estou aqui como psicóloga, principalmente levando em consideração a saúde mental, mas a gente esbarra aí nas mazelas exatamente da falta de recurso das nossas questões de base, como a saúde e a educação, né? Obrigado, professor. Agora agradecendo também ao professor Tiago, rapidinho, considerações finais. Agradeço mais uma vez o convite e, como professor, eu espero que a pandemia traga ali alguns elementos pedagógicos, que as pessoas entendam, por fim, que a escola pública é essencial, que a educação é essencial, não se faz de qualquer jeito e não se faz em casa. Espero que as pessoas também entendam que o tipo de escolha política que a gente faz interfere diretamente na qualidade da prestação do serviço e que as pessoas entendam também que é o momento da gente se organizar, fortalecer a luta por uma educação pública de qualidade e que seja capaz de atender às necessidades das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? E espero também que a gente consiga enfrentar todos aqueles que atrasam uma normalização sanitária no país, né? Seja pela negação da pandemia, pela negação da vacina, porque isso atrasa a educação, atrasa a economia, né? E não é necessariamente negando a realidade que nós vamos conseguir passar por tudo isso. Então, faço um apelo para que sejam observadas as condições do nosso entorno para que esse retorno ocorra o quanto antes, mas que ocorra também dentro de uma condição segura para a cidade, para as pessoas, porque a questão do conteúdo e do aprendizado é possível que se estabeleçam mecanismos de recuperação, né? E do ponto de vista de vida, isso não é possível que seja recuperado, né? Até porque, como a nossa colega disse aqui, né, a questão da saúde mental, ela está muito fragilizada, mas não só dos alunos, isso está acontecendo no mundo inteiro, em especial no Brasil, porque quem tem um pouco de compreensão da realidade não tem como estar mentalmente são nesse momento, principalmente com um governo federal desse que nós temos. Muito obrigado. Obrigado, professores. Alto nível de debate. Em todas as quintas-feiras nós temos temas diferentes, com visões diferentes e, claro, para que você possa construir a sua opinião.